Se eu quisesse emagrecer hoje, começando do zero, esses são os passos que eu faria para ter bons resultados. Eu já passei por um processo de emagrecimento onde eu perdi quase 20 quilos e na época eu fiz muita coisa errada. Coisas que atrapalharam o meu processo, me atrasaram e me trouxeram consequências que me perseguem até hoje. E eu quero evitar que você passe pelo mesmo. Então nesse vídeo eu vou trazer exatamente o que eu faria se eu estivesse começando hoje meu processo de emagrecimento. E mais do que só uma lista de dicas, eu quero compartilhar com você aquilo que ninguém me falou e que teria me poupado anos de sofrimento. Meu nome é Júlia Lima, sou nutricionista especialista em emagrecimento e neurociência do comportamento. E antes de começar trazendo essas dicas, eu acho importante que você conheça um pouquinho da minha história. Porque eu sei que tem muita gente que olha pra mim e pensa assim: Ai, mas ela é magra, então pra ela é fácil falar de emagrecimento. mas eu passei muitos anos da minha vida tentando emagrecer. A primeira vez que eu escutei que eu tava obesa, eu tinha apenas 12 anos. Foi uma médica que olhou pra mim e falou: escuta aqui, você tá doente. Obesidade é doença e a gente precisa tratar. Errada ela não tava, porque meu colesterol tava super alto já e eu precisava fazer alguma coisa com isso. Mas não é assim que a gente conversa com uma criança. E foi aí que eu deixei de olhar para o meu corpo com neutralidade. Ele deixou de ser apenas aquele corpo que me ajudava a brincar, que me ajudava a subir em árvore, e passou a ser um problema a ser resolvido. E foi assim que eu conheci o mundo das dietas. Eu já passei por 1000 fases. A primeira, obviamente, foi buscar uma nutricionista e tentar ser saudável. Não funcionou. Aí eu comecei a tomar shakes de emagrecimento que todo mundo aqui deve conhecer, se você tem a minha idade ou um pouquinho mais. Fiz também vigilantes do peso, o que é um grande absurdo uma criança de 12 anos estar ali naquele meio. E depois o negócio foi ficando mais sério, foi escalando. Então eu comecei a usar remédios, fazer jejum, ficar o dia inteiro sem comer. E tudo isso para perceber que independente daquilo que eu tava tentando fazer, eu sempre acabava do mesmo jeito. Comendo um bolo de chocolate na frente do espelho e ao mesmo tempo chorando desesperada porque eu não conseguia emagrecer. E não é nem exagero, essa cena ela realmente aconteceu várias vezes na minha vida. Eu tinha essa mania de comer me culpando na frente do espelho, porque eu tava me odiando, eu tava odiando quem eu era, eu tava odiando o meu corpo e desesperada para que no dia seguinte eu realmente conseguisse fazer alguma coisa. Então, se eu tivesse chance de voltar no tempo, essas aqui são as coisas que eu faria diferente. O primeiro passo é, na verdade, algo que eu não faria, que é, eu não procuraria uma nutricionista logo de cara. Pelo menos não uma nutricionista tradicional que a gente conhece. Parece irônico porque eu sou mas a verdade é que eu já fui em várias nutricionistas durante a minha vida e infelizmente nenhuma delas me ajudou. Na verdade, algumas consultas acabaram até mesmo piorando a minha relação com a comida. E não que isso seja 100% culpa das nutris, mas eu não estava preparada para receber aquelas informações. É claro que você vai precisar sim de uma reeducação alimentar, de uma dieta, de um plano alimentar, mas para muita gente, dieta não é o primeiro problema a ser resolvido. Então procurar uma nutri logo de cara, principalmente se for a tradicional que vai te passar um plano alimentar restrito e focado em emagrecimento, pode na verdade te atrapalhar. Mas então o que você pode fazer e o que eu faria hoje? Antes de buscar alguém para passar um plano alimentar para guiar o meu dia a dia, eu buscaria entender qual que é realmente a minha dificuldade. A primeira coisa que eu faria seria olhar para minha vida de uma forma crua e real e me perguntar por que eu não consigo fazer aquilo que eu me proponho, por que eu não consigo terminar aquilo que eu começo. Muita gente acha que a dieta vai ajudar alguma coisa e vai resolver. Mas para pensar, tem alguma coisa maior por trás que está te atrapalhando? A ansiedade, o desespero, a desorganização? Sem esse autoconhecimento, qualquer plano alimentar vira um PDF bonito que você vai esquecer daqui 2 semanas. E é por isso que o primeiro passo não é procurar uma nutri, não é procurar uma dieta. E sim, encontrar respostas para essas perguntas pode ser muito desafiador, muito difícil. Mas uma psicóloga ou uma nutricionista com abordagem comportamental pode te ajudar muito. Aliás, eu consigo te ajudar. Fica aqui meu pequeno merchan. Na descrição desse vídeo tem um link onde você consegue falar com a minha equipe e marcar uma consulta individual comigo, para que eu possa te ajudar a elaborar melhor isso. Mas vamos seguir com o vídeo. Você tem que chegar na raiz do problema, porque será que realmente a sua dificuldade é saber o que você tem que comer no lanche da tarde, sendo que o ChatGPT pode te ajudar com isso? Você tem que ir mais a fundo, tem que entender o porquê que você exagera, porquê que você sente descontrole frente a algumas comidas e criar estratégias para lidar com situações diferentes, como por exemplo, quando seu marido chega em casa com um iFood ou com chocolate. Fica aí o questionamento e para de ficar tentando enxugar gelo. Segundo passo, eu colocaria metas, mas não essas metas de peso a ser perdido, e sim metas de ações reais. Antes eu sempre colocava na minha agendinha assim: vou perder 10 quilos até janeiro,
Vou na academia todos os dias. Vocês conseguem perceber que isso são resultados finais e não caminhos para chegar até lá? Esse tipo de meta não te dá clareza nenhuma e se for uma meta muito grande vai te deixar ansiosa e você vai desistir no meio do caminho. Nosso cérebro não lida muito bem com metas vagas e a longo prazo, é por isso que você desiste. Para resolver isso, a gente precisa quebrar tudo em pequenos passos, pequenas metas. Tem um conceito que se chama metas SMART, que é literalmente uma forma mais inteligente de você planejar objetivos que você quer alcançar. SMART significa inteligente em inglês, mas aqui a gente vai usar ele como uma sigla. Não sei se é muito bem uma sigla, mas a gente vai separar as letras da palavra e cada letra vai ter um conceito que a sua meta deve ter para que você consiga atingi-la. Então a primeira letra S vem de specific, ou específica em português. A sua meta ela deve ser muito específica, clara, tá ali na cara o que tem que ser. Então, por exemplo, quando você coloca assim, em 2025 eu vou começar a comer melhor. O que é comer melhor? Defina melhor, especifique. A letra M vem de mensurável. Eu não vou nem me arriscar a começar a falar inglês aqui porque eu tenho vergonha. Então vamos ficar só no português. Vem de mensurável. Ou seja, dá para medir. O nosso cérebro ele tem a tendência de perseguir aquela meta que a gente está vendo que consegue atingir. Então, novamente, se aquela meta ela não é específica, ela não é mensurável, então vou comer melhor. O que é comer melhor? O nosso cérebro vai começar a ignorar isso. A letra A vem de atingível. Isso significa que não adianta você colocar uma meta que você não vai conseguir cumprir. Então, por exemplo, se você é uma pessoa completamente sedentária, não está fazendo nenhuma atividade física, será que ir na academia 6 vezes por semana é algo atingível, é algo realista para você? Ou só vai te frustrar cada vez mais? A letra R vem de relevante. Qual é o significado dessa meta na sua vida? A gente começou a ver muito isso quando viralizou essa questão de 5 a.m. Club, né? Então a galera começa a acordar às 5 horas da manhã. E eu comecei a ver pessoas que não faziam sentido nenhum para elas começar a acordar às 5 horas da manhã. Então o que significa essa meta na vida delas? Será que vai realmente ser algo sustentável? E por último, o T, que é temporal. Em quanto tempo você vai colocar essa meta? Quando que eu quero atingir o final? Então, uma meta inteligente atende todos esses requisitos. Se não, é como se você chegasse para um GPS, para o Waze e falasse assim, me leva para algum lugar legal e ficar ali esperando que ele acerte onde que é esse lugar legal. Para chegar lá, você tem que dar direções, dar o endereço certo. E é isso que faz uma meta SMART, dar o endereço certinho para o seu cérebro conseguir alcançar os seus objetivos. Vou dar um exemplo mais palpável, então vamos supor que eu quero emagrecer 10 quilos, mas essa não vai ser a minha meta, eu vou usar as metas SMART. Então, ao invés de colocar assim, comer mais salada, eu vou pensar, eu não gosto muito de alface, eu não gosto muito de folhas. Como que eu posso fazer uma meta que eu consiga comer ela pelo menos 3 vezes na semana? Eu vou aprender pelo menos 2 receitas de molhos muito gostosos e saborosos para deixar o nosso prato com mais graça, com mais sabor. Isso sim é uma meta SMART. Ou se eu realmente tenho um problema muito grande com comer doce todo santo dia, ao invés de eu escrever parar de comer doce, eu vou pensar em buscar 3 receitas doces saudáveis para comer no café da tarde para evitar que eu vá comprar um bolo todos os dias. Ou algo que muita gente faz que é, vou fazer marmita para a semana inteira, ou pior, vou fazer marmita de 30 dias para deixar congelado. Que tal primeiro começar a aprender a montar uma lista de compras inteligente e aplicar ela todo domingo por pelo menos um mês? Percebe como isso é muito mais palpável? Dá para você escrever isso numa folha de papel, dar um check quando realmente cumprir e evoluir a partir daí. Estimule o seu cérebro a perceber que você está evoluindo, porque é isso que vai te dar mais ânimo. Passo 3 seria aprender a usar uma agenda. Eu sei que parece bobo, mas eu vivi um bom tempo da minha vida só naquele deixa a vida me levar. E quando eu realmente comprei uma agenda, eu comecei a colocar compromissos do trabalho, da faculdade, de estudos, mas nada pessoal. Aí a minha alimentação, meu treino, meu descanso ficou em segundo plano. Ter uma agenda completa e organizada é algo que mudou minha vida. Porque a vida adulta atualmente, infelizmente, é isso. A gente tem mais tarefa do que tempo para fazer. Então a gente tem que decidir todos os dias quais tarefas que vão entrar e quais tarefas que vão sair. Mas nessa tem algumas tarefas que são sacrificadas, mas não deveriam ser por 2 motivos. O primeiro, que ela é essencial para sua vida, para sua saúde. E segundo, provavelmente você está perdendo muito tempo com coisas inúteis e por isso você não consegue fazer.
Então, se você quiser emagrecer de verdade, você precisa colocar isso na sua agenda para que seja um compromisso inadiável. Primeiro, quando e que horas você vai planejar o seu cardápio semanal. Segundo, quais os dias que você vai ao mercado. Não é para deixar para quando der tempo. E terceiro, que horas você vai cozinhar. E nisso você tem que levar em consideração o tempo de deslocamento, o tempo de lavar a louça. Não seja inocente. Isso porque se não tiver escrito na sua agenda, você vai empurrar com a barriga. Sempre vai aparecer alguma coisa mais urgente ou mais legal de fazer. Inclusive, isso é algo que eu trouxe para as minhas consultas, porque eu comecei a perceber que meus pacientes têm muita dificuldade de se organizar, e não só em relação à alimentação, mas com a vida no geral. E, consequentemente, o emagrecimento fica em segundo plano. E aí eu acabo dedicando um tempo de consulta só para a gente fazer essa organização. E eu criei um sistema muito simples, mas que começou a ajudar muito e dar certo. Aliás, eu tô querendo gravar um vídeo sobre isso, então se você quer aprender a como que eu faço essa organização com meus pacientes, deixe um comentário assim, organização, que eu já vou saber que é algo que vocês querem assistir e vou gravar com certeza. Quarto passo, que já estava ali dentro da organização, mas eu vou destrinchar um pouquinho, que é: eu planejaria um cardápio gostoso, realista e possível. Sem loucuras, com as comidas que eu gosto, com pão, com arroz, com chocolate e com coisas fáceis que eu sei que eu consigo cozinhar. Porque se você monta um cardápio perfeito que você acha que tem que comer, mas que é muito difícil de colocar em prática, vai durar no máximo 2 semanas. Ou pior, você nem monta cardápio, você não planeja nada, só vai comendo aquilo que você viu no TikTok ou no Instagram, que é saudável, que emagrece, etc e tal. E aí tudo vira uma bola de neve. Quando eu tava tentando emagrecer, eu achava que tinha que ser alguma coisa muito diferente, extraordinário, que vai mudar a minha vida para emagrecer. Então tinha que ser uma dieta diferentona, com ingredientes específicos, protocolos e jejum e sucos, etc e tal. Mas a real é que eu não dava conta nem de fazer um arroz sem queimar o fundo da panela. Então hoje, se eu tivesse que recomeçar, eu começaria com um simples muito bem feito. Então antes da semana começar, pode ser sábado, domingo ou até segunda de manhã, pega uma folha de papel em branco ou um template assim de cardápio e escreve o que eu gostaria de comer em cada refeição. Sim, você tem que escrever em cada refeição, pode ter 1, 2 opções, 3 opções, quantas você achar que for necessário, mas escreva. E tem que ser algo bem realista. A partir disso, você consegue fazer uma lista de compras e colocar em prática durante a semana. Isso é algo muito simples, mas que muda muita coisa, e evite que você fique se estressando durante a semana, pedindo iFood, e de quebra economiza e come muito mais saudável. E um detalhe muito importante é que eu não excluiria nenhum tipo de alimento. Então não fala que você vai excluir o chocolate, excluir o doce, excluir glúten, porque isso só vai aumentar sua vontade de comer esses alimentos. Eu lembro que na época um grande problema em casa foi bolacha recheada, que era algo que eu comia todos os dias e eu amava. E de repente eu fui proibida. Mas adivinha o que aconteceu? Ela virou meu maior desejo e descontrole. Porque o proibido, ele não é excluído da nossa mente, muito pelo contrário, ele toma conta da nossa mente, porque a bolacha ela vai estar aí em qualquer canto, você pode ir no mercado comprar, um coleguinha vai estar comendo, e tudo isso vira uma tentação muito grande. E quando eu me permitia, falava assim, não, eu vou comer uma, eu vou comer 2, aquilo virava um negócio dentro de mim que eu comia o pacote inteiro. E até hoje é um alimento desafiador para mim, por isso que eu nunca mais falo para ninguém excluir um alimento, a não ser que seja extremamente necessário. Trazer consciência é muito mais inteligente do que você tentar ficar lutando contra vontades e desejos como se fosse o seu pior inimigo. Quinto passo, eu deixaria de terceirizar a responsabilidade do meu emagrecimento. Esse talvez seja um dos aprendizados mais duros, mas também o mais libertador. Porque durante muito tempo eu colocava a responsabilidade do meu emagrecimento em outras coisas, em coisas externas a mim. Ou seja, eu ficava falando, eu preciso da dieta certa para emagrecer. O protocolo de jejum é o melhor para emagrecer. Esse suplemento vai fazer dar certo. Qual é o exercício que emagrece mais? Tá vendo que é a outra coisa que emagrece, não eu? Enquanto eu não assumi para mim mesma que emagrecer não é algo passivo, nada mudava. E é irônico porque quanto mais a gente se culpa por não conseguir atingir um resultado,
mais a gente coloca na mão dos outros a responsabilidade de dar certo. E pode reparar que quando alguém consegue emagrecer ou atingir algum objetivo, a pessoa fala assim: ah, não, é porque a Nutri tal me fez emagrecer. É porque foi por conta dessa dieta X que me emagreceu. amada, a responsabilidade e o compromisso foi seu. É isso que a gente precisa entender. Então você não precisa esperar encontrar uma fase perfeita, o profissional perfeito, o protocolo pronto que vai fazer você emagrecer. Você pode começar com aquilo que você já tem dentro. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Beleza, esses foram 5 passos, mas se você me falar assim, Júlia, você tem uma única frase, uma unicazinha fala para a Júlia do passado para tentar ajudar ela a começar esse processo, o que você falaria? Eu falaria que tudo aquilo que você faz na base do ódio e raiva de si mesma, você não vai conseguir sustentar, não vai durar. Eu falo isso sim, pensando no amor próprio, não é legal a gente ficar falando mal de nós mesmas, mas principalmente sabendo que a construção de hábitos na luz da neurociência não funciona com esse método de ódio, de raiva. Se você tentar fazer todos esses passos que eu falei como forma de punição, mesmo eles sendo alguns passos muito certeiros e que eu sei que funcionam, dessa forma você vai estar ensinando o seu cérebro que é algo ruim, que é algo desconfortável de passar. E aí automaticamente o seu cérebro vai descartar, porque ele não quer nada que te faça trazer sofrimento. E é aí que você acaba igual a Júlia do passado, comendo um bolo escondida e chorando. Se você se identificou com esse cenário e tudo isso que eu falei, aqui no canal tem muitos vídeos que podem te ajudar a passar por todo esse processo. E um que eu indico muito é esse aqui que vai te abrir os olhos para um ponto essencial que muita gente erra, que são os alimentos que sabotam o seu emagrecimento e provavelmente você nunca ouviu falar disso. Esse é o tipo de armadilha que pode te fazer desistir mesmo antes de ver qualquer resultado. Clica aqui e se prepara para ver o emagrecimento com novos olhos. Até o próximo vídeo.